Queria falar com você sobre uma família que teve uma experiência maravilhosa com Deus. Uma família sacerdotal. Zacarias, Isabel. Zacarias era sacerdote, eles eram da descendência de Arão. E a palavra diz que eles exerciam constantemente a sua atividade sacerdotal diante de Deus. Que eram homens justos, que tinham a vida reta, que agradava a Deus. Mas eles tinham uma angústia, uma aflição na família dele. Porque eles não tinham filhos. Naquela época não tinha os tratamentos, a ciência não tinha a tecnologia que tem hoje. E ali Zacarias constantemente clamava a Deus para que Deus pudesse dar o filho a ele e a sua esposa. Isso trazia uma frustração sobre eles, sobre a sua casa. E muitas vezes você também que está aqui na fonte, hoje pela manhã, você tem uma vida reta diante de Deus, mas você está trazendo na sua história pessoal, familiar, conjugal, familiar, uma frustração, uma expectativa que não foi realizada. E eu queria que nós pudéssemos aprender com a ação de Deus na vida deste casal. A palavra diz então a partir do verso 5 do capítulo 1 de Lucas: no dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na hora do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então a palavra diz que os anos se passaram, a idade deles já era avançada, e eles ali fiéis, eles ali perseverando. A palavra destaca que ambos viviam irrepreensivelmente, versículo 6, nos preceitos e mandamentos do Senhor, que ambos eram justos diante de Deus. A palavra também destaca que ele exerceu o seu sacerdócio, ele não negligenciou o seu sacerdócio, ele não negligenciou o seu compromisso com Deus, nem viver retamente diante de Deus, apesar da frustração que ele e Isabel carregavam. Meu irmão, nós precisamos primeiramente entender que apesar de parecer demorado, Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus está ouvindo a nossa oração. A nossa caminhada diante de Deus em oração, a nossa caminhada diante de Deus é uma vida que procure agradar a Ele. Não vai ficar despercebida, não vai ficar apagada. Para Isabel, para Zacarias, a idade já estava avançando, a expectativa do coração dele talvez ainda existia, mas a chama não era tão forte. Mas eles foram visitados por Deus. Deus realizou o sonho deles. Apesar da demora, Deus está ouvindo a sua oração. Apesar da sensação do silêncio, da falta de resposta, apesar dos dias avançarem e você talvez ainda não realizar o sonho que você tem colocado nesse altar diante de Deus, Deus está ouvindo, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando nas circunstâncias para que Ele possa realizar o sonho que você está trazendo no seu coração. Quem crê que Deus está trabalhando? Talvez você não tenha essa percepção, o momento que você está vivendo agora, talvez esse momento que Zacarias e Isabel estão vivendo, diante de Deus. Permaneça diante de Deus, permaneça com a sua vida reta diante de Deus, permaneça aqui na fonte exercendo o seu sacerdócio. Sacerdócio não quer dizer que você é um pastor, que você está no altar pregando, mas você é um sacerdote aí na cadeira, orando, clamando, louvando.
você é um sacerdote na sua casa, você é um sacerdote quando você está servindo a igreja, em alguma área da igreja, e mesmo assim você está levando algumas frustrações, você está levando algumas expectativas que não foram realizadas, o tempo está passando, mas Deus não se esqueceu de você. A palavra diz que por sorte, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal. Costume sacerdotal está na igreja os finais de semana, trazer as suas crianças para a geração da fonte, trazer os seus filhos para o ministério Docmos, ministrar, exercer algum serviço diante de Deus, na casa de Deus. Costume sacerdotal, mas em algum momento Deus vai aparecer de maneira gloriosa e vai falar: eu vou tirar a sua frustração, eu vou realizar o milagre, eu vou satisfazer o desejo do teu coração. Quem crê nisso diz amém. Então, quem não vai abrir mão do costume sacerdotal? Quem vai ser como Zacarias e Isabel? E a palavra diz: coube-lhe por sorte. A sorte, meu irmão, ela vem do Senhor, quando nós estamos sendo sacerdote diante deles. Não é a sorte mística, é a oportunidade, é a resposta, é o milagre, é a porta que se abre, é o caminho que se aplana diante de você. E naquele momento ele falou: olha, Zacarias, você vai ter a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. E a palavra diz no verso 10, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Quem quer receber essa palavra? Quem crê que essa palavra de Deus é para você hoje à noite? Você está esse domingo na fonte, você está segundo esse costume sacerdotal, você está vindo, você está realizando as suas atividades rotineiras diante de Deus, na sua casa, mas aquele dia foi especial, uma presença gloriosa se manifestou, algo sobrenatural se manifestou e falou: Zacarias, não temas, eu fui enviado da parte de Deus, e eu quero dizer, a tua oração foi ouvida. Deus está agora respondendo o teu clamor. Deus está agora mudando a sua história. Deus está tirando a tristeza. Deus está tirando a vergonha. Deus está liberando a resposta. Deus está liberando a alegria. Então fala para o seu irmão: permaneça firme. Vem todo domingo. Permaneça firme esse semestre, porque vai ter o dia especial. Quem crê que vai ter o dia especial? Quem já teve muitos dias especiais na sua vida? Um momento no culto, um momento na pregação, um momento de oração, que Deus tocou o seu coração e falou: ó, agora vai mudar. Agora vai mudar a sua vida conjugal. Agora vai mudar a sua história profissional. Agora vai mudar a vida do seu filho. E aquilo que você durante anos, no exercício da fé, no exercício da oração, no exercício das suas atividades normais e também na casa de Deus, meu irmão, minha irmã. Aí veio a resposta e o clamor do coração dele foi atendido. O anjo veio com a boa nova: em ti, verso 14, haverá prazer e alegria. Muitos se alegrarão com o seu nascimento. O milagre que Zacarias esperava estava chegando. Meu irmão, talvez o inimigo quer que você olhe para a frustração. Era frustrante para Zacarias. Quantos milagres, quanta ação de Deus. Deus estava usando ele também como sacerdote. Ele estava servindo a Deus. Ele era um homem reconhecido como um homem justo,
como um homem de Deus, como um homem temente, como um homem fervoroso, como um homem intenso na casa de Deus. Mas quantas vezes o inimigo esbofeteava ele e falava: cadê o seu filho? Cadê o projeto de Deus para o seu lar? Talvez tenha uma área da sua vida que o inimigo está te esbofeteando. Quem entende o que eu estou falando? E fala assim: o que adianta você ir na fonte? O que adianta você fazer a campanha? O que adianta você ser fiel? O que adianta você ser um obreiro? O que adianta você ser uma obreira? E ele começa a questionar a sua ação, tentar abater você e desanimar você. Abre lá, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode declarar isso essa manhã? Levanta as duas mãos. Quantas vezes Zacarias teve que declarar isso? Quantos anos Zacarias declarou isso antes de ver o seu sonho realizado? Fala: graças a Deus. De novo, fala: graças a Deus que me dá a vitória por meio do Senhor Jesus. Verso 58, o apóstolo orienta: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Põe a mão no seu coração, fala: Deus te diz: seja firme, inabalável, persevera na obra, seja abundante na obra, pois o seu trabalho em Deus não é vão. Quem pode aplaudir? Aplaude ao Senhor, meu irmão. Deus está falando a você. Deus está falando conosco. Seja como Zacarias, seja como Isabel. Apesar de algumas orações ainda não terem sido atendidas, apesar de você estar levando algumas frustrações, não afaste de Jesus, não afaste da igreja, não afaste seu ministério, continue servindo, continue orando, continue clamando, porque o mensageiro de Deus vai chegar e vai falar: tua oração foi ouvida, teu clamor foi ouvido, tua vergonha acabou, tua desonra acabou, Deus vai te atender a partir de hoje, agora. Você recebe? Quem recebe? Fala para o seu irmão: Deus está te ouvindo, meu irmão. O silêncio de Deus não implica que Ele não está te ouvindo. Ele está ouvindo. Nós precisamos entender. Mas por que demorou? Nós precisamos entender: o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quem quer aprender o tempo de Deus? Lá no Salmo 90, Moisés orava: ensina-nos a contar os nossos dias para ter coração sábio. Ensina-nos a discernir o tempo de Deus. Ensina-nos a alinhar a nossa vida com o tempo de Deus, porque aí nós vamos ter coração sábio. Meu irmão, Deus quer que eu e você possamos entender isso. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Olha o que ele fala sobre aquele que semeia. Salmo 126 fala: aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. E o apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 7, a partir do verso 7, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes. Podemos ler? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, para receber as primeiras e as últimas chuvas. Nós estamos acostumados com um imediatismo na sociedade, não é? Hoje se resolve tudo muita coisa pela internet, apesar que alguns preferem a maneira tradicional, não tem tanta segurança, né? E você vai lá na prateleira, você compra lá o arroz, você compra o feijão, compra o açúcar. Nós não convivemos um pouco com essa questão que tem o tempo,
Na natureza tem um tempo de plantar, tem um tempo de crescer e tem um tempo de frutificar. Tudo é bem rápido, é bem fácil. Às vezes nós queremos as coisas assim, mas cuidado. A palavra diz que as riquezas adquiridas às pressas não serão abençoadas. Muitas vezes conquista algumas coisas, Deus pode atender imediatamente, mas outras coisas não é possível ele atender imediatamente. Ele tem que construir o fundamento, ele tem que trabalhar na base, ele tem que construir a história, ele tem que fazer a legitimidade para que você possa receber e você possa desfrutar daquilo que você pediu para ele, seja bênção e não seja maldição na sua vida. Quem entende o que eu estou falando?